Irmão, nós vamos falar essa palavra porque já tinha vindo ao meu coração, mas não tão assim específica. Já falei essa palavra aqui e fui procurado domingo próximo passado, depois de um dos cultos, por uma pessoa que precisava perdoar e estava tendo dificuldades. E era uma dificuldade sincera. Você já encontrou alguém que gostasse ou que goste de tomar injeção? Já encontrou? Tomar uma bezetacil. Você aceita tomar a injeção, principalmente uma bezetacil, porque sabe do efeito que ela vai fazer, produzir. Pois eu quero te dizer que perdão é muito mais poderoso do que a bezetacil. A bezetacil dói e passa. E ela produz o efeito. Mas o perdão também dói. Mas ele muda a sua história. Muda a sua história. Faz um exercício comigo agora. Feche os seus olhos e com os olhos do seu coração, olhe para a cruz agora. Tente visualizar a cruz. Tente visualizar a cruz. Você está escutando os ladrões gemendo, reclamando, murmurando. Você está escutando os judeus mandando Jesus descer, se ele realmente é filho de Deus, mandando descer. Você está escutando toda aquela lamúria da cruz. Mas eu quero que você agora comece a escutar o que é que o Senhor Jesus tem a dizer na cruz. A primeira coisa que ele tem a dizer é: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Essa é a primeira palavra que Jesus expressa na cruz, em um momento de dor, de abandono, de sofrimento, de desprezo, de vergonha. Sai do coração dele uma palavra de perdão. E ele então olha para aquele ladrão, continue com seus olhos fechados. E ele olha para aquele ladrão que disse: Senhor, lembra-te de mim, quando o Senhor entrar no teu reino. E Jesus, naquela dor terrível, ele olha para aquele ladrão e diz: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Aquela morte de Jesus, aquele perdão de Jesus na cruz, tinha um poder de tirar um homem que estava morrendo e indo direto para o inferno. Mas Jesus naquela hora estava mudando a rota daquele ladrão. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Aquele perdão de Jesus estava mudando a rota de vida para a eternidade de um homem e da humanidade inteira que admitisse pela fé que ele é Deus, Filho de Deus, que está morrendo. Pode abrir os seus olhos, olhe para mim. Você entendeu isso? Sabe por que nós temos dificuldade de perdoar? Porque nós perdemos a percepção, perdemos a visão de quem é Deus. Perdemos a percepção de quem é Jesus Cristo. Perdemos a percepção de quem nós somos. Por isso que a gente tem dificuldade de perdoar. Porque o não perdoar é a gente querer fazer justiça com as próprias mãos. Não, tem que pagar. Tem que pagar. Não, mas ele fez, ela fez. Não, tem que pagar. Não é assim não. Não vai ficar assim não. E você fica rebolando, remoendo. Sabe quem é que está sofrendo com essa bobagem toda? É você. Quem te atingiu não está nem aí. Quando o Jô Soares tinha programa,
ele tinha esse chavão, né? Não vai para a cama sem ele, sem o Jô Soares. Não, deixa o Jô Soares, ele era, não sei se ainda é, pesado demais. Vá para a cama com o perdão. Vá para a cama com Jesus. Porque quando você for para a cama com Jesus e o perdão que Ele te oferece, você vai dormir bem. Vai dormir em paz. Mas sabe quem é que fica lá na cama com você? Aquela pessoa que te magoou, que te feriu, que te humilhou. Você vai lá para a cama com ela. E lá na cama você bota a cabeça no travesseiro e fica, mas ela vai, amanhã eu vou ligar para ela. Amanhã ela vai ver, amanhã ele vai ver. Olha aí que bobagem. E Jesus está do lado de fora da sua cama dizendo, se eu puder te ajudar. Perdão é um remédio que Deus deu para que você possa vencer as feridas, as mágoas, os ressentimentos que você tem carregado no seu coração. Amém? Eu mandei colocar ali o texto, mas você sabe que eu não prego com PowerPoint. Então ele vai colocando ali os textos para você acompanhar. E se você quiser esse sermão, ligue para a secretaria, a Soninha ou a Rosane pode passar para você sem problema nenhum e você pega, tá bom? Hebreus 12, 14, 15, a palavra de Deus diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Essa expressão aqui é muito séria, tendo cuidado que de ninguém se prive a graça de Deus. Graça é favor de Deus para todos. Graça é favor de Deus. Graça é aquilo que Deus dá para você sem você merecer. E o perdão é a maior bênção da graça. É o perdão. Mas veja, quando você não aceita perdoar, você está se privando da graça de Deus. Por quê, pastor? Oração que Jesus ensina, perdoa assim como nós perdoamos. Porque se não perdoardes os vossos inimigos, o vosso Pai Celestial não vos perdoará. Então o perdão de Deus está condicionado, pastor? Não, você está condicionando. Você está dizendo que não precisa do perdão de Deus, porque o perdão de Deus capacita você a perdoar. Gente, você já viu o apaixonado? O apaixonado é o maior abestalhado da vida. Ele faz coisas, das coisas mais absurdas para impressionar aquele que ama, aquela pessoa que ama. É verdade ou não é? A pessoa apaixonada, ela fala coisas, como se fossem poesias, coisas ridículas. Escreve, né? Faz um coraçãozinho com uma flecha, isso é bobagem. Agora, o que é que a Bíblia diz sobre amor? Não é uma coraçãozinha com uma flecha atravessada. A Bíblia não fala disso. A flecha foi lançada no coração de Jesus, não no seu. Do seu coração ele espera amor, não sangue. Mas veja, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz o quê? O amor é bondoso. A pessoa que ama, ela age com bondade. O amor é paciente. Uma pessoa que ama não é agitada, exigindo do outro o que nem ele consegue fazer.
O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. É isso que é o amor. Então, quando você não aceita liberar perdão para alguém que te feriu, você não está se permitindo alcançar por esse amor. Porque Jesus vai contar uma parábola de um homem que devia 10.000 talentos. E o senhor dele veio para cobrar, e ele diz o quê? Tenha paciência comigo. Olha só, tenha paciência. A primeira coisa que você diz para alguém que vem para te exigir alguma coisa: tenha paciência comigo. Não é assim? O amor é paciente com quem ele ama. Por isso que a namorada, ela pode não ser muito inteligente, mas o noivo apaixonado tem uma paciência. O namorado pode não ser muito assim, alinhadinho, mas a moça apaixonada tem uma paciência. E ainda diz que ele é um pão doce. Diz ou não diz? Diz. Não sei de onde ela tirou isso, mas ela diz. Depois que casa, ela o chama de pão estragado. Nem todos, né? Nem todos. Mas veja, por quê? Porque o amor foi sendo perdido. Gente, eu tenho lá um canteiro com 3 pés de couve. Aí, o pezinho que eu plantei no meio, eu não sabia que ia crescer tanto assim. E o pé de couve ficou muito grande. E o pezinho que ficou no meio, ficou muito espremido, e ele ficou pequenininho. Os dois do lado cresceram rápido, as folhas bonitas, o do meio ficou pequenininho. Do outro lado do canteirinho eu plantei 4 pés de alface. Tirei os pés de alface, arranquei aquele pé de couve que estava, coitadinho, espremido ali no meio, e plantei na ponta, na extremidade do... Ele murchou as folhas, porque mexi com ele. Não é assim a plantinha? Mas aí eu joguei terra em volta, joguei água, mais tarde joguei água de novo. Hoje as folhinhas estavam todas para cima. E ele vai crescer, ele vai crescer, ele vai crescer e se tornará igual aos outros 2 pés de couve. Tem gente que quer comer couve, mas não quer plantar. Tem gente que quer comer couve, mas não quer regar. Os meus vizinhos são assim lá. Brincadeira, né, cara? Os meus vizinhos, todos autorizei, pode tirar a folha de couve, mas só eu rego. Mas o prazer de plantar, o prazer de cultivar, quando a gente ama, né, vó? Quando a gente ama o que faz, não é para a gente comer, não é para a gente usufruir, é a gente ter o prazer de cultivar. Irmãos, o amor e o perdão é um prazer para quem está cheio da graça de Jesus. Você tem prazer em perdoar. É bem verdade que dá vontade de dar um soco primeiro, para depois perdoar. Mas a gente perdoa. Por isso, eu não preciso de todo o sermão para dar algumas dicas para você. Princípios importantes a respeito do sermão. Eu não sinto vontade de perdoar. Não precisa. Quem aqui já não sentiu vontade de almoçar? Então você ficou sem almoçar o resto da vida, foi assim? Não sentiu vontade de... Não estou com sono, então você não dormiu nunca mais. Quem não dorme, morre. O sono é o maior e melhor alimento que Deus deu para nós. Por isso que Ele fez uma noite inteira para a gente dormir. Tem gente que quer ficar no computador de noite. E depois fica igual um zumbi de dia. Não funciona bem. Dorme, foi feito para dormir. Veja, você não precisa ter vontade de perdoar. Você precisa entender que precisa perdoar. Da mesma forma que você não está com vontade de comer. A criança não gosta de comer uma porção de coisas. Nunca provou. E às vezes a culpa é dos pais. Não gosto disso. Não gosto disso. Não gosto disso.
E tem muitos filhos com mágoa no coração por causa das bobagens que os pais falam na mesa. Eu não gosto de fulano, eu não gosto de Beltrano, eu não gosto. Você está matando o seu filho. Em vez de dizer que não gosta, diga na mesa: Jesus mandou eu perdoar. Eu sei que essa pessoa me feriu, me magoou, me entristeceu, mas eu vou perdoar porque Jesus mandou eu perdoar. Amém, igreja? Amém. Então pare de dizer na mesa que você não vai perdoar porque você não gosta dessa pessoa, não gosta daquela. Diga: eu não gosto, mas eu não preciso gostar. Eu amo, eu vou perdoar. E ponto final. Então veja, você não precisa ter vontade, não é sentimento. Perdão é mandamento de Deus. Deus mandou você perdoar. Então você está de mal com Deus, você está com um problemaço com Deus, porque você não quer perdoar. Perdão não é esquecer. Ah, pastor, não dá para esquecer. Meu irmão, Deus não vai colocar uma amnésia em você. Não, Ele colocou um cérebro maravilhoso. E Deus não esquece também das bobagens que você já fez com Ele, e Ele já te perdoou. Deus não esquece não. Deus também não tem amnésia. Quando a Bíblia diz que Deus não se lembra mais, a Bíblia está dizendo que Deus não vai utilizar mais essa bobagem que você fez contra você. É isso. Você lembra? A gente empresta um dinheiro para uma pessoa e ela não paga. Aí você se cansa disso, você chama essa pessoa e diz: está perdoado, não precisa me pagar mais. É melhor. Senão você acaba matando ela. Mas toda vez que você vê aquela pessoa, você não esqueceu. Mas você não vai mais utilizar aquela dívida para cobrar. E também não vai mais utilizar aquela dívida para dizer para o outro: isso aí é um mal pagador. Aí então você não perdoou. Porque a quem é perdoado, a dívida é cancelada. Viu? Então se eu errei contra você e você me perdoou, esqueça, estou perdoado. E você não deve utilizar mais contra mim. Então não é ter vontade e nem ter uma amnésia. E nem ignorar que a pessoa não foi ofendida ou que você não foi ofendida. Mas perdão, irmãos, é graça. Como eu disse, aquele ladrão estava lá porque havia feito crime, estava preso, então botaram um ladrão. E aí, conversando com o pastor Paulo César, na atividade, meu concunhado, e ele disse: não tem bom ladrão. Alguém diz: o bom ladrão. Tem bom ladrão? Nem Robin Hood, que a mitologia construiu, que é o bom ladrão, que tirava dos ricos para dar para os pobres. Não existe bom ladrão, existe o ladrão, e roubar é crime. A lei diz o que para o ladrão? O ladrão tem que ir para onde? Vai à cadeia, não é assim? Mas aquele ladrão olhou para Jesus e pediu perdão. E Jesus perdoou ou condicionou? Aliás, uma boa coisa aqui: aquele ladrão teve tempo de se batizar? Teve tempo de fazer discipulado? Não. A salvação não depende do discipulado, a salvação não depende do batismo. Mas quem é salvo quer ir para a classe do pastor Maurício. Quem é salvo quer discipular, quer crescer. Não é verdade? Então vamos aqui a algumas coisas importantes das fases do perdão. O perdão, veja, a amargura é você manter a pessoa amarrada em você. Tente imaginar. Vamos fazer aqui uma ilustração. Vem cá, Aldinho. Marivaldo não, seria covardia. Pastor Antônio Marcos. Pastor Antônio Marcos, fica na frente. Você foi ofendido pelo Aldo. Aldo, segura ele. Segura o braço dele. Não solta, não solta. Agora, Marco, tente ir para lá, para a minha direita aqui. Vai para lá. Vai. Não, Aldo, é para seguir junto. Aldo é para segurar ele. É só para segurar o braço. Vai junto. Vai onde? Vai junto.
Viu? Marco, diga para ele assim, fica por aí. Vai, vamos embora. Vai, Aldo, você é professor, você entende o que é amargura. Veja bem. Aonde o Marco for, o Aldo vai. Assim é a amargura. Assim é a ferida, assim é o ressentimento. Não adianta você dizer assim, não, sai daí, não quero mais. Você, enquanto não perdoar, está acorrentado, vai dormir junto, né? Só aqui simbolizo. Vai dormir junto, vai na mesa junto, vai viver junto o tempo todo. Gente, não tem como se livrar. Não tem como, você está com um buraco aqui dentro que nós chamamos de gastrite, úlcera nervosa, e você não sabe o que é? É mágoa. Mágoa. Que impede que o seu organismo funcione. Você sabe que nós temos um sistema nervoso central. Esse sistema nervoso central se divide em 2 canais, o somático e o autônomo. Doutora, me ajuda, está certinho? Certinho. O autônomo, ele funciona com que área do nosso corpo? Automático, coração, tireoide, rins, esses órgãos vitais. Não tem, olha, você de repente, por algum motivo, vem uma taquicardia no coração, e você começa o coração, pum, 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 e você fala assim, coração, ei, calma. Funciona assim? Não funciona. Mas aí o médico manda você colocar um comprimido pequenininho debaixo da língua. E aí o que acontece com o seu coração? Ele fica calmo. Aquele comprimido pequenininho é muito mais forte que você? Não. É que ele jogou uma voz de comando para o sistema nervoso central. O sistema nervoso central jogou uma voz de comando para o autônomo. E o autônomo disse para o coração, calma, está tudo sob controle. E o coração voltou ao normal. Um comprimidozinho. Mas veja, o somático não é assim. O somático ele funciona com os 5 sentidos e os nossos movimentos do esqueleto. Você já viu gente com dores lombares? O tempo, aqui, nesses 2 lugares aqui, aquelas 2 pedras. Tudo duro. Sabe o que é isso? Pode ser 80% falta de perdão. Somatização. Estresse prolongado. E vai ficando duro. E você vai somatizando. A Bíblia chama intestinos de sede das emoções. Por isso que tem gente que tem piriri quando fica nervoso ou nervosa. Diarreia. Tem gente que fica sem ir no banheiro 1 semana, por causa de sistema emocional. Os músculos sofrem, dores na coluna, tudo porque você vai somatizando o que você sente. É a vida emocional, falta de perdão. Então vamos lá, rapidinho, que eu vou ficar só nessa parte. Então veja, você, primeira coisa que uma pessoa, volta aqui Aldinho e Antônio Marcos, agora fica aqui só perto do outro. Marco, faz de conta que você está muito zangado, não pode ficar de frente para a igreja. Marco, fica de conta que você está muito zangado com o Aldo. Como é que você trataria o Aldo se você estivesse muito zangado com ele? Indiferente, é isso aí. O Aldinho está aqui, e o Marco está o quê? Indiferente. Indiferente. Porque o magoado, ele tenta isolar o agressor, tratar com indiferença. Mas o agressor não sabe, às vezes, nem que agrediu, não sabe que feriu, não sabe que magoou, falou sem pensar, agiu sem pensar, fez a besteira sem pensar, e ele está aqui feliz da vida, não sabe nem por que o outro está magoado. Mas quem está magoado está o quê? Sentindo a dor. E aí o Aldinho tenta agradar o Antônio Marcos. Faz aí, Aldinho. Pode sentar, vocês dois são muito ruins para interpretar, para improvisar. São muito ruins mesmo.
A primeira coisa que uma pessoa que precisa perdoar age é com indiferença. Isso você vai perceber lá com os cônjuges. O cônjuge masculino precisa perdoar o cônjuge feminino. Como é que ele chega? Ele chega em casa indiferente. Ele não dá bola. O filho precisa perdoar a mãe. Aí a mãe começa a dar um isolamento nele. Indiferença. A gente tenta colocar a pessoa na prateleira. A gente tenta colocar a pessoa no canto, fora do nosso círculo de vida. A indiferença, a atitude que busca atingir o ofensor com silêncio e frieza. Você olha para aquela pessoa que te feriu e fala, não quero nem conversa. E você fica em silêncio. Irmãos, olha, o silêncio é um discurso doloroso. Não é, Cris? A Cris sabe. Quando você fica em silêncio, é mais ou menos como um pastor, pregador, pregou um sermão e ele fica esperando o quê? O feedback. E ninguém fala nada. Aí na cabeça dele assim, fui muito mal. Foi ruim. Isso causa mais dor. A segunda coisa, raiva. A raiva, veja, da indiferença você vai para a raiva. É a reação que surge quando você entende que a única alternativa é perdoar. Quem aqui já teve furúnculo? Você sabe que o furúnculo tem o quê? Que tem que espremer. Tem que espremer. Pode colocar remedinho em cima para melhorar, ficar brilhando, mas vai ter, aquele olhinho dele vai brilhar, mas vai ter que espremer para sair o carnegão. É aquela peça que tem lá no miolo, no olho do furacão. Você vai querer que a mamãe, ou ferida, a criança tadinha, a mãe, não, tem que fazer curativo. Não, mamãe, bota só o remédio. E aquele remédio que não arde, não vai sarar nunca. Por que os xaropes são todos doces? Xarope foi feito da criança. Agora, quem é adulto, toma logo um boldo. Toma um boldo. Então veja, a raiva é a reação que você entende que a única alternativa é perdoar, mas você não quer, não deixa ninguém colocar a mão. O furúnculo está ali, o furúnculo está ali, não toca, até que um dia vocês não tem jeito, tem que espremer esse troço, e aí você se aperta, mas você fica com raiva, porque sabe o que precisa fazer, mas não quer fazer. E você sabe por que você tem que fazer, por causa do outro, mas você não quer fazer, por causa de quê? Por causa do outro. Aí você entra da raiva num conflito. É o sentimento de crise que se percebe que você pode perdoar, você pode espremer o furúnculo, você pode mexer na ferida, mas você não está com vontade. Não, deixa para amanhã. E assim a gente vai postergando. Tem gente que ficou magoada com outra mais de 20 anos. Quer uma base bíblica? Jacó e Esaú. 20 anos. E se Deus não tivesse interferido, não teria resolvido. Jacó está lá, ficou rico, e estava numa boa lá na casa do sogrão lá, do Labão, e aí casou com as duas filhas, riquíssimo, mas Deus falou assim, está na hora de voltar para casa, está na hora de você resolver as questões do seu passado, e você conhece a história, conflito. Mas quando você vive esse conflito, você entra numa frustração. Por quê? É aquela convicção que o perdão é o único caminho, e que você pode perdoar, mas você não gosta da ideia, e você começa a murmurar por dentro, não vai vendo? É sempre eu. Aqui está presente aqui, uma pessoa, claro, não vou falar o nome, mas está aqui uma pessoa, quando nós estávamos lá na classe de transição,
E aí nós falamos assunto de família, ela falou assim, eu não gosto de encontro de casais. Por quê? Porque sempre a mulher que tem que perdoar. Eu falei assim, tem coelho atrás desse mato aí. Aí eu chamei essa pessoa, falei assim, vem cá, dei um abraço nela. E já tentou segurar o gato à força? Que o gato ficou querendo sair de qualquer jeito. Eu disse, quietinho. Segurei. Ela e o marido estão aqui. E a filha também. Aí, eu falei assim, fica quieta aí. Aí chamei o marido assim, abraça ela também. Depois ela veio e disse assim, eu estava esperando esse abraço há 20 anos. 20 anos. O resto não interessa. Frustração. Surge aí o sentimento de tristeza e frustração, mesmo reconhecendo que você está fazendo a coisa certa. Você sabe que é certo perdoar, você sabe que pode perdoar, você sabe tudo isso, mas você ainda está negociando. Você ainda está negociando. Aí vem a aceitação. Tá bom. Não é assim? Quando vai, encurrala, a gente vai, tenta um buraquinho aqui, não consegue, encurralou-se de todos os lados. Tá bom, tá bem, eu vou perdoar. Não é assim que a gente fala? Vou resolver. É concordar com a ideia de perdoar. É decidir a voz do Espírito Santo. Vamos resolver isso. Você não vai mais negociar. Vamos resolver. Vamos chamar a pessoa. Vamos visitar a pessoa. Eu e o pastor Marco fomos visitar uma família, que uma pessoa dessa família se converteu, um engenheiro. E ele se converteu e aí ele descobriu. O Espírito Santo trouxe à memória dele algumas coisas, dentre elas um caso em que ele, quando criança, acidentalmente não, aquela coisa de criança jogar na outra, ele jogou uma garrafa. E o vidro atingiu o olho do irmão e cegou o irmão. E a mãe veio, aquele negócio de segredo de família, a mãe veio e... Não, isso aqui foi um acidente. Mas ele sabia que não tinha sido um acidente. Anos, ele agora já, da minha idade. E aí ele decide ir reunir a família. Lembra disso, Marco? Ele decide ir reunir a família. E é quando ele disse, olha, tem uma coisa, meu irmão, você sabe por que você ficou cego da vista esquerda ou direita, não sei. Sabe por que você ficou cego? Aí a mãe se levantou e disse, isso já está resolvido, isso foi um acidente. Ele disse, não, mamãe, não foi um acidente e não está resolvido. Está aqui. Mais de 50 anos. E aí ele olhou para o irmão e falou assim, você está cego porque eu joguei uma garrafa em cima de você. E a garrafa se quebrou e um pedaço de vidro entrou no seu olho. Eu quero te pedir perdão. Veja bem. O perdão é resultado de uma ação poderosa do Espírito Santo. O perdão não é racional, é irracional. O perdão é a obediência a Deus. E aí ele pediu perdão e ele voltou leve, porque a última fase é essa, é paz. Quando você perdoa, é resultado de você entregar toda a justiça que estava nas suas mãos, nas mãos do Senhor Jesus. Colocar na cruz o seu agressor, colocar na cruz aquilo que ele falou, aquilo que ele fez contra você, colocar na cruz. Toda a dor que você carrega tem que ser colocada na cruz, liberar essa dor, colocar na cruz, e todo esse pensamento de vingança, você precisa colocar na cruz.
Porque se Jesus fosse cobrar de você a dívida, você estaria no inferno. Mas se você está a caminho do céu, é porque Ele decidiu sofrer a sua dor e levar a sua dor naquela cruz. E aí, pastor, como é que fica? Bem, fica assim, bem-humorado. Já viu a pessoa perdoada? É a pessoa que vê passarinho em tudo quanto é lugar. É a pessoa que conta a história engraçada, é a pessoa brincalhona, é a pessoa feliz, é a pessoa alegre, bem-humorada. Tem gente que parece que chupa limão todo dia de manhã antes de sair de casa. Já sai de bico, já sai nervoso, já sai assim, com semblante, a testa enrugada. Muda! Se você não tem, compre um espelho, coloca na sua casa e se olhe bem até você melhorar o seu semblante. Porque Jesus, diz a palavra, pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz. O que é gozo? É alegria, é bom humor. É bom humor. Você pode ver, irmãos, as pessoas de bem com a vida estão sempre bem-humoradas. Não é ter fartura, não, irmão. Tem gente pobre, tem gente desempregada, bem-humorada, tem gente sem recurso, tem gente andando a pé, bem-humorada. Irmãos, eu não nasci dentro de um carro, eu não nasci dentro de uma casa luxuosa, eu não nasci tendo o melhor, eu já contei aqui a história de que a minha mãe morreu quando eu tinha 7 anos, e eu ganhei da namorada do meu pai, que meu pai ficou viúvo 5 anos, aí ganhei uma calça de linho branca, e eu fiquei tão feliz. A minha irmã mais velha que eu, 1 ano e pouco, ela pegou aquela calça e lavou na goma de passar, que naquele tempo colocava muito isso, lavava a calça na goma de passar, e depois passava aquela calça, ela ficava com a quina assim, ó, igual uma faca. Só que a minha irmã, coitadinha, não tinha experiência, deixou muita goma. E quando passou aquela calça, ela ficou igual poste, dura. E aí eu coloquei aquela calça para ir assistir um show no circo. Só que eu não conseguia andar direito com aquela calça, ela não quebrava assim, ó. Aí quando eu cheguei lá, meu pai era prefeito da cidade, e a gente ganhava ingresso para ir no show, e aí quando eu cheguei lá, começaram a rir de mim. O show nem começou, o palhaço já está aqui do lado de fora. Quando você está de bem com a vida, você ri de você mesmo. Você não precisa rir dos outros, você ri de você mesmo. E se não tem motivo, você inventa, arranja. Mas gente bem-humorada. Meus irmãos, o sermão ainda tem 2 partes, vai ficar para outra hora. Mas veja, ali está. E quando eu não perdoo, o que acontece? Eu estou dizendo a melhor parte, o remédio. Porque o que ficou ali é a pior parte. É que gente que não perdoa, morre. Se torna crítica. Se torna uma pessoa mal-humorada. Se torna uma pessoa isolada. Mas eu estou te falando só a melhor parte. Como Maria escolheu a melhor parte. Baixe a sua cabeça. Eu vou fazer uma pergunta só. Você que está aqui ou você que está em casa, você entende que precisa perdoar alguém? E precisa pedir perdão a alguém? Saia do seu lugar e venha aqui para frente agora, em nome de Jesus. Eu quero te ajudar orando para que você resolva isso hoje, em nome de Jesus.
Amado Espírito Santo, os teus filhos estão aqui, prostrados diante de ti. Eu quero pedir que nesta manhã, tu quebres todas as mentiras do diabo, todo o pensamento de justiça própria, e os leve ao pé da cruz, e os ajude a uma rendição incondicional, de perdoar e ser perdoado. Nós abençoamos os teus filhos e pedimos que seja assim, para que o teu nome seja glorificado neles, para a glória do Senhor, em nome de Jesus.